Abrirei meus lábios num canto de amor. Abrirei meus lábios num canto de amor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Ao Deus da plena vida, o meu louvor. Abrirei meus braços e o meu coração. Abrirei meus braços e o meu coração para te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Para te acolher, ó minha irmã, ó meu irmão. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória seja ao Pai e ao Filho nosso bem. Glória ao Divino Espírito. Amém. Glória ao Divino Espírito. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Prosseguindo nossas reflexões, hoje mulheres fortes nos iluminam em nossa reflexão. Das páginas bíblicas, vamos encontrar Joana, a esposa de Cusa. Na nossa história da espiritualidade cristã, Santa Laura Montoya. E, por fim, Sebastiana Carolina Gomes, uma mulher que testemunhou sua fé na vivência em nossa paróquia de Itamuri. Façamos, então, a nossa oração. Creio em Deus Pai, que criou a mulher e o homem à sua imagem. Entregou aos dois o cuidado pelo mundo e viu que isto era muito bom. Que pediu o consentimento de uma mulher para realizar sua obra da salvação. Creio em Jesus, Filho de Deus, nascido de uma mulher, que escutava e valorizava as mulheres e as protegia contra os homens acusadores, que tinha mulheres discípulas, que o seguiam e serviam, que apareceu primeiro a Maria Madalena e as mulheres, e as enviou para transmitir a boa nova da ressurreição aos discípulos. Creio no Espírito Santo, sopro e princípio de vida, que foi derramado sobre as mulheres e os homens no dia de Pentecostes, e que ainda hoje anima a comunidade igreja em direção à igualdade, pois todos, mulheres e homens, são um em Cristo. Mulheres na Bíblia. Hoje falaremos de Joana. A história ignorou Joana, assim como a maioria das mulheres que seguiram Jesus. Joana, cujo nome significa Deus tem sido gracioso, era esposa de Cusa, um mordomo de Herodes Antipas, um funcionário de alta confiança de Herodes. Lucas descreve Joana como sendo uma mulher que foi curada de espíritos malignos e de enfermidades. Ela ficou tão grata com Jesus por ter sido curada e libertada, que além de tornar-se seguidora, passou a financiar a missão de Jesus e seus discípulos. Joana, juntamente com outras mulheres, seguiu Jesus em sua jornada final da Galiléia a Jerusalém e estava presente à distância durante a crucificação. É notável que Lucas identifique Joana pelo nome como testemunha da ressurreição. Ela voltou ao túmulo ao amanhecer no primeiro dia da semana com as outras mulheres da Galiléia, trazendo as especiarias que haviam preparado. Depois da ascensão de Jesus aos céus, Joana continuou colaborando na missão. Provavelmente,
Ela estava entre as mulheres que se dedicaram com um só coração à oração no cenáculo, junto com Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos. Joana era uma mulher corajosa. Estava ligada ao palácio do rei através de seu marido e ainda assim optou por seguir na contramão. Assumiu correr o risco por gratidão e amor a Jesus e seu projeto. Deus é sua força, sua teimosia, a razão de seu viver. Deus é sua força, sua teimosia, a razão de seu viver. Hoje queremos falar de uma mulher do nosso continente, uma santa que marcou muito a história da Colômbia. Corria o ano de 1874, época de rápidas mudanças sociais e políticas. Em Roma, o beato Pio IX guiava com pulso firme a nave da igreja, fortemente batida pelos vagalhões do Ressurgimento, enquanto do outro lado do Atlântico, a Colômbia começava a se formar como país. Em 1863, a Constituição de Rio Negro dera origem a uma confederação de 9 estados soberanos, entre os quais o atual Panamá. O território do nascente país andino era agreste e pródigo. O povo inteligente, lutador e dotado de uma profunda fé e amor pela Santa Igreja. Entretanto, a unidade política dos Estados Unidos da Colômbia era muito frágil e pouco puderam fazer para mantê-la os 18 presidentes centrais que se sucederam ao longo dos seus 23 anos de existência, marcados por dezenas de guerras civis, a maior parte das quais de âmbito regional. Foi esse o ambiente no qual viveu a nossa santa de hoje, Santa Laura Montoya. Ela nasceu na cidade de Jericó, em 26 de maio de 1874. Sua mãe Dolores Upegui não lhe deu o primeiro beijo materno enquanto ela não foi batizada, o que ocorreu apenas 4 horas após seu nascimento. Quanto ao seu pai, João da Cruz Montoya, médico e comerciante, Laurita quase não chegou a conhecer, pois morreu quando ela tinha apenas 2 anos de idade, numa das guerras civis do seu país. Todos os dias a família Montoya reunia-se para rezar o rosário, incluindo sempre, entre outras intenções, por um tal de Clímaco Uribe, que a menina julgava tratar-se de um membro da família. "Mamãe, onde mora o senhor Clímaco Uribe?" perguntou ela certo dia. "Esse é o assassino de seu pai. Você deve amá-lo, pois devemos amar os inimigos, porque eles nos aproximam de Deus, fazendo-nos sofrer." Com tais lições, escreveu décadas depois a santa, "Era-me impossível, no decorrer do tempo, não amar aqueles que me fizeram mal." Ressalte-se que a morte de João da Cruz Montoya, seguida da confiscação de todos os seus bens, deixara em situação de pobreza quase extrema a viúva com 3 filhos em tenra idade. Viu-se a pobre senhora obrigada a viver de favor em casa de parentes, sujeita às vexações e humilhações daí decorrentes. A dor de ver sua mãe tratada com menosprezo juntou-se para a inocente criança uma provação incomparavelmente maior. Por motivos diversos, ela só recebia manifestações de antipatia e de brutal rejeição de pessoas das quais esperava receber carinho. Era Deus que necessitava encontrar meu coração vazio de qualquer afeto terreno para poder, a seu tempo, tomar posse absoluta dele, escreveu ela. Vendo-se de tal modo rechaçada pelos familiares, Laurita habituou-se a observar a natureza, sua única amiga, dizia ela. Entrava aí a mão de Jesus, preparando o campo para conceder-lhe uma graça que daria rumo à sua vida.
Aos 8 anos de idade, entretinha-se ela numa manhã, como de costume, admirando a ordem e operosidade de uma fileira de formigas que carregavam suas provisões de folhas, quando de repente sentiu em sua alma algo indescritível. Fui como que ferida por um raio, o qual foi um conhecimento de Deus e de suas grandezas, tão profundo, tão magnífico, tão amoroso, que hoje, após tanto estudar e aprender, não sei a respeito de Deus mais do que soube então. Em 1887, 6 anos após sua primeira comunhão, concedeu-lhe Jesus uma assinalada graça para fortalecer sua fé na Eucaristia. Adquirira ela o hábito de toda manhã oferecer a Deus os trabalhos do dia e de renovar o seu oferecimento. Não perdia uma oportunidade de comungar e gostava de permanecer diante do sacrário, mesmo sem nenhuma graça sensível. Foram numerosas as graças que ela recebeu. Após, então, inicia-se a sua missão, quando ela tinha 19 anos. Recebeu em 1893 o diploma de professora de 1º e 2º grau. Em janeiro do ano seguinte, fez sua estreia no magistério, na Escola Municipal de Amalfi, onde pôde dar vazão ao seu amor pelas crianças, ao seu amor pelo próximo. Em pouco tempo, suas palavras começaram a produzir frutos. Em 1898, associou-se a uma prima que havia fundado em Medellín um colégio particular procurado pela elite da cidade. Dispondo ali de inteira liberdade, muito maior foi o êxito de suas atividades. Em Medellín, um casal de destaque preparava a festa de casamento de sua filha, Eva Castro. A noiva era discípula de Laura e convidou-a a ser madrinha. Faltando apenas 2 dias para as núpcias, a noiva comunicou aos pais sua decisão de romper o compromisso assumido, alegando ter vocação religiosa. Por misteriosas artimanhas, conseguiu o espírito maligno inculcar na cabeça dos pais e parentes a ideia não só de que a culpada dessa súbita mudança era a jovem professora, mas pior ainda que esta agira movida por intenções inconfessáveis. A partir dessa dupla mentira, levantou-se uma gigantesca onda de calúnias e difamações, transmitidas inicialmente de boca a ouvido, mas logo a seguir pelos órgãos da imprensa, inclusive os da capital da República. A primeira consequência foi o fechamento do colégio. Em pouco tempo, a santa viu-se alvo de todo tipo de injúrias, até nas ruas onde os moleques lhe atiravam pedras. Pior ainda, tão abandonada ficou daqueles que tinham obrigação de tomar sua defesa, que até mesmo seu confessor, após submetê-la a um brutal interrogatório, comunicou-lhe que não mais poderia ocupar-se dela. Tudo isso agravado pela situação de penúria material a qual ficaram reduzidas ela e sua mãe. Interveio por fim a providência, resolvendo de maneira quase milagrosa o problema financeiro, e uma oportuna e bem elaborada carta aberta ao pai de Eva Castro, publicada com auxílio de uma família amiga, pôs os pingos nos is e esvaziou de conteúdo a campanha difamatória. Quando, alguns anos depois, Laura abriu um novo colégio com igual êxito inicial, também esse foi fechado no 2º ano de funcionamento. Desta vez, não pela oposição de inimigos declarados à Santa Igreja, mas por um bispo mal informado. Laura, então, foi muito perseguida, uma mulher que passou por muitas dificuldades, mas mais tarde conseguiu se unir a algumas amigas e iniciou uma congregação. E essa congregação produziu muitos frutos entre os indígenas da Colômbia. Ela conseguiu, de fato, levar a palavra de Deus aos povos que viviam nas matas, lugares onde ela se habituou desde criança. Ali sim, ela consegue, de fato, viver a sua vida. Os últimos 9 anos de sua existência, Santa Laura passou-os numa cadeira de rodas, no meio de duras provações. Enquanto isso, a providência abençoava a expansão da sua obra.
No momento de sua morte, ocorrida em 21 de outubro de 1949, ela contava com 90 casas em 3 países e 467 religiosas. Hoje, as missionárias de Maria Imaculada e Santa Catarina de Sena estão presentes em 19 países. Santa Laura Montoya afirmou o Papa Francisco ao canonizá-la. Foi um instrumento de evangelização, primeiro como mestra e depois como mãe espiritual dos indígenas, nos quais infundiu a esperança, acolhendo-os com este amor aprendido de Deus e levando-os até Ele com uma pedagogia eficaz que respeitava sua cultura e não se opunha a ela. Na sua obra de evangelização, Madre Laura fez-se verdadeira toda por todos, segundo a expressão de São Paulo. Também hoje suas filhas espirituais levam o Evangelho aos lugares mais distantes e necessitados, como uma espécie de vanguarda da Igreja. Santa Laura Montoya, rogai por nós. Vai, missionário do Senhor, vai trabalhar na messe com ardor. Cristo também chegou para anunciar. Não tenhas medo de evangelizar. Não tenhas medo de evangelizar. Bom dia a todos. Meu nome é Maria Helena, sou moradora do distrito de Itamuri. A mulher a quem me refiro é a minha mãe, uma guerreira. Ficou viúva pela primeira vez muito nova, com 2 filhos pequenos e ainda grávida. Depois de alguns anos viúva, conheceu meu pai e se casou novamente e teve mais 3 filhos, meu irmão, minha irmã e eu. Quando eu tinha 5 anos, ela ficou viúva pela segunda vez e novamente com 3 filhos pequenos. Como tinha muita fé em Deus e em Nossa Senhora e também muita disposição, conseguiu nos manter, dando-nos estudos até formarmos, com muito sacrifício, pois lavava roupa para fora, trabalhava na escola e ainda cuidava da limpeza da nossa paróquia. Cuidava das toalhas, das imagens, que ela gostava muito. Na época, nós não tínhamos padres. Os padres tinham que vir de Muriaé para celebrar a missa aqui. Eram os padres Adriano, Agostinho, de quem ela gostava muito. Participava de todas as festividades da nossa paróquia, Nossa Senhora da Glória, como procissões, principalmente a de Nossa Senhora Aparecida. Participava dos terços, gostava muito de folia de Reis, de São Sebastião. Enfim, ela era uma mulher de muita fé, muito caridosa e nos deixou muitas coisas boas. Infelizmente, no dia 17 de junho do ano passado, ela nos deixou, com seus 96 anos. O nome dela é Sebastiana Carolina Gomes. Presente, presente. Obrigado, Maria Helena. Chegamos assim, então, ao final da nossa reflexão. Que Santa Laura Montoya interceda por nós para que possamos também ser testemunhas fiéis do amor de Deus. Que essas mulheres de fé
fortaleçam de fato a nossa convicção de que vale a pena servir a Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Pra mudar a sociedade, o jeito